Boa noite a todos. A nossa mentalidade, ela dirige a nossa vida. Ou seja, qual é o meu pensamento a respeito das coisas, qual é a minha mentalidade a respeito das coisas, isso tem uma força extremamente possível para que tudo aconteça aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca. Então, a mentalidade é uma força em ação na nossa vida importantíssima. E aí, nós vemos aí a definição de mentalidade. É a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos, disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos, situados no corpo espiritual, raízes do nosso modo de agir e de pensar, acumulado na noite dos tempos. Então, na realidade, o que diz aqui essa mensagem, esse trecho do Hamed, é que tudo aquilo que nós acumulamos ao longo dos tempos, na noite dos tempos, essa somatória de uma coisa e de várias coisas, vai sedimentando em nós a nossa mentalidade. E aí diz ainda, nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos, consciente ou inconscientemente. Portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem. Outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Então, aquilo que eu penso me faz viver bem e aquilo que eu penso me faz viver mal. Por quê? Porque se nós temos um pensamento negativado a respeito da vida, a respeito das coisas, isso se traduz de uma forma muito grande na nossa vida. Vivemos muitas vezes cercados de todo conforto, mas profundamente tristes, deprimidos. E por mais que temos, não estamos felizes. E por mais que conquistamos, queremos conquistar mais. Por mais que a vida nos pede desapego, nós nos apegamos cada vez mais. Então, essa problemática é uma coisa que muitas vezes nós não sabemos o porquê que a nossa vida não vai bem. E aí nós recorremos muitas vezes nessa situação às religiões, né? Tem religiões hoje em dia que prometem para nós prosperidade. Ninguém pode prometer prosperidade se você tem uma mentalidade doentia, uma mentalidade de incapacidade, de baixa estima. Então é preciso que eu mude essa minha maneira de ver as coisas para que eu atraia coisas positivas. Então, todos nós somos um polo, e esse polo ele é praticamente uma ação, uma antena que emite ações. E nós captamos essas ações e podemos prosseguir numa vida de ventura ou numa vida de desventura. Então, nós vemos os grandes sábios do passado falarem constantemente sobre a nossa mentalidade, o nosso modo de ver as coisas. Então é preciso que a gente analise qual é o meu modo de ver a vida, qual é o meu modo de ver Deus, qual é o meu modo de ver o outro, qual é o meu modo de ver a consistência da própria vida. Porque senão nós vivemos numa situação caótica, né? Por mais que eu quero ser feliz, por mais que eu frequente, por mais que eu estou constantemente numa frequência
diária ou semanal numa casa espírita, numa casa protestante, numa igreja católica. Se eu não mudo a minha mentalidade, aquilo passa por mim e não fixa. Então nós vivemos como pessoas completamente desconectadas da realidade. Por quê? Pelo nosso modo de ver as coisas. Eu trouxe aqui um quebra-cabeça interessante. A nossa mentalidade sexual, ou seja, a respeito do sexo, ela condiz com a nossa mentalidade profissional. E ela condiz ainda com a nossa mentalidade racial, a nossa mentalidade religiosa, e sucessivamente. Se esse nosso quebra-cabeça aqui tivesse vários conjuntos, nós poderíamos ir encaixando um no outro, tudo condiz com a nossa mentalidade. Vejam vocês, se nós temos uma mentalidade religiosa, que vê no pecado tudo que é sobre o sexo, mesmo que pratique, mesmo que faça, mesmo que seja casado, mesmo que não seja casado, mas a nossa mentalidade a respeito das coisas sexuais, elas são justamente analisadas e fixadas na nossa mentalidade religiosa. Então, se eu tenho uma religião condenatória, a minha mentalidade sexual é condenatória. Minha mentalidade profissional é condenatória. E, sucessivamente, a minha mentalidade racial. Porque aí eu começo a ver nas raças coisas boas e coisas ruins e ter um julgamento a respeito das coisas. Né? Então, eu julgo com muita facilidade, porque na profundeza da minha mentalidade, ou daquilo que produz a minha mentalidade, condena. Condena e julga, especifica o que é bom e o que não é bom. Se nós cuidarmos na nossa mentalidade, pelo menos esses 4 eixos, que eu acredito que são importantes, nós mudamos a nossa maneira de ver. A gente não sai por aí apontando, julgando, e vendo quem é melhor, quem é pior. Nós simplesmente estaremos mais tranquilos. E aí, na verdade, dizem os espíritos que a nossa mentalidade pode ser comparada às capitais do nosso mapa interno. Todos nós temos, entre aspas, um mapa interno. E a capital são os polos importantes. Então, a minha mentalidade, ela é uma capital importante dentro desse mapa interno. Ela designa, ela impõe, ela formula, ela mostra a realidade que eu quero ver e que eu tenho a mentalidade para isso. Então não é tão difícil de entender como é que funciona a nossa mentalidade. Esse mapa interno nosso, que é uma metáfora, ele tem fatores importantes que nos levam para cá ou nos levam para lá, ou nos fazem olhar sobre um ângulo, olhar sobre outro ângulo. E, na verdade, isso cria, então, na nossa vida os preconceitos. O Espírito de Hamed diz o seguinte: o melhor preconceito, o melhor hábito é o hábito de não ter hábito. Nós precisamos quebrar a nossa estrutura de hábitos. E os piores hábitos nossos são os hábitos internos. Não é nada de externo. Não é o meu hábito de tomar café a tal hora, almoçar a tal hora, tomar banho a outra hora. Esses hábitos são periferias, mas os hábitos internos são complicados. Não se quebra hábito interno de uma maneira tão fácil. Então, quando o Hamed diz assim, o melhor hábito é o hábito de não ter hábito, a gente quase que esfacela esses hábitos e anda mais livre, e anda mais tranquilo, e anda sem julgamento.
esse grupo é bom, esse grupo é mau. Em todos os grupos tem pessoas que são más, e em todos os grupos tem pessoas que não são. Mas também a gente quebra o hábito de dizer mal. Não existe mal, só existe o bem, e o mal é o bem mal compreendido. O mal é o bem não compreendido. E aí nós nos agrupamos em pessoas que sedimentam os nossos hábitos, pessoas que avalizam, que batem o carimbo, que concordam conosco de uma forma impreterivelmente. Então vejam, a gente está sempre com pessoas que nos dão suporte aos nossos hábitos. E isso é um problema na nossa vida. Porque, vejam, quando as pessoas não concordam muito com aquilo que eu digo, você se afasta dela. Obviamente que nós não temos que concordar com todas as pessoas, mas nós temos que escutar o que o outro diz, pensar no que o outro diz, no que o outro aprova, no que o outro traz. Porque se você só anda com medíocres, é porque você é medíocre, e medíocre está junto com medíocres. Você veja que os nossos grupos, as nossas... Dá um pouco de água para mim. As nossas ligações afetivas, os nossos amigos, só falam as mesmas borrachas. Só falam as mesmas coisas. E o que acontece conosco? Nós vivemos, de certa forma, em grupetos que condizem com a nossa mentalidade. Você não sai desse grupo fácil, porque ali você se retroalimenta. O que o outro diz te alimenta e você depois complementa com as suas coisas. Então é muito fácil de entender. Eu tenho muita afinidade com o pessoal do meu grupo, porque falam a mesma linguagem, veem as coisas sobre o mesmo prisma. É bom ver as coisas sobre o mesmo prisma, mas é bom também sair daquele foco para ver, descortinar outras coisas, ver outras coisas, analisar outras coisas. Porque senão a gente fica, como que se fala, bitolado. E bitolado é a coisa mais fácil que se vê na nossa sociedade. Bitolação, que se traduz por o que se traduz por bitolado? Oi? Hã? Pode ser viciado. Pode ser viciado. Mas no final da palestra eu falo outro termo mais adequado. Porque aí eu deixo vocês pensando. Os viciados andam com os viciados. E o viciado só não é viciado em maconha, em cocaína, em crack. Os viciados são aqueles que falam das mesmas coisas, bebem as mesmas coisas, viajam para os mesmos lugares, têm as mesmas conversas. Isso se chama viciados. Viciados são dependências profundas que todos nós temos e que elas nos dizem quem nós somos. Então só não existe o viciado em dependências químicas. Existe o viciado religioso, o viciado profissional, de determinada profissão. Existe o viciado
de determinadas coisas que são sobre raça, se ajuntam determinados viciados raciais e formam a Ku Klux Klan, é isso? Pegam alguém e matam, porque é negro. Veja ao estado extremo que chega a nossa mentalidade doentia. Você não suporta o outro que tem uma cor diferente. Você não suporta o outro que tem uma sexualidade diferente. Você xinga. Então vejam que a nossa mentalidade funciona em termos de grupetos que se retroalimentam. Então toda vez que eu deixo uma capital do meu mapa interior dizer mais alto, eu vivo naquela atmosfera. Eu vivo naquele propósito de viver. Hoje em dia você conhece muito bem as pessoas pelo tipo de palavra que ela usa para dizer religião. Tem pessoas que dizem assim: graças a Deus, Deus está me abençoando. Graças a Deus, Deus está me abençoando. Eu tenho a bênção de Deus. Eu tenho a bênção de Deus. Você pode perceber que ela faz parte de um grupo que tem essa visão das coisas. Se você faz parte de um outro credo, de uma outra nação religiosa, você usa outros termos. Fulano desencarnou. Você sabe que ela é espírita. O espírita nunca fala o fulano morreu. Não, eu não estou dizendo que é para fazer julgamento, não, de certo e errado. Eu só estou dizendo que pelo vocabulário nosso, nós dizemos quem nós somos. E qual é o nosso credo? E aí, nós vivemos nesse quadrado. Quadrado fechadinho. Na casa espírita não pode se cantar a não ser músicas que falam de Jesus. Na casa evangélica não se pode cantar em músicas que não falem de Jesus. Se você tenta introduzir em qualquer nação religiosa, qualquer música que seja maravilhosa, mas diferente do credo deles, não passa. Não vai. Não, eu só estou dizendo isso para a gente perceber o tanto quanto nós vivemos presos, enquadrados, fixados nessas mentalidades. Tem algumas religiões que nos falam que Deus é a pura consciência. São religiões geralmente consideradas religiões orientais. Deus é pura consciência. Deus habita um e habita todos. Todos saem de Deus e todos voltam a Deus. Nascemos de Deus e voltamos para Deus. É uma mentalidade. Ninguém é melhor do que eu, porque o outro também sou eu. Eu não posso fazer mal para o outro, porque estou fazendo mal para mim.
E a gente vê algumas conexões com determinadas religiões e são completamente contrárias a esse tipo de mentalidade. Quando Jesus diz assim, todo o mal que você fizer ao seu irmão, você fará a mim. Isso quer dizer o quê? O outro é você e você é o outro. Isso você aceita. Mas se você diz isso de uma forma diferente, o outro não aceita, ele refuga rápido. Então vejam que, uma vez encarnados, o nosso ego tem a tendência de se identificar com a nossa forma. Ele assume o controle e esquecemos que somos essa consciência. Consciência aqui se refere a Deus. Deus é a consciência segundo essa doutrina que se fala que todos estamos em Deus e a todos Deus nós voltaremos. Eu aceito determinadas coisas desde que sejam faladas como eu estou acostumado a ouvir. Eu não estou pensando no contexto, no que leva, mas desde que fala com aquilo que eu estou acostumado a ouvir, eu aceito. Se não fala igual, não é bom. E determinadas religiões orientalistas, elas têm essa função de desmanchar as coisas que nós criamos. Por exemplo, Krishnamurti, ele era um sábio indiano que dizia o seguinte: eu acredito que as religiões foram estabelecidas para desmanchar tudo aquilo que as religiões fizeram. Então veja, desmanchar, sair do eixo. Para você ganhar o eixo, você tem que sair do eixo. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, nós vivemos numa luta constante. Porque, na verdade, quando você se conecta com o corpo físico, que é o corpo egóico, você pensa assim: eu sou isso, eu sou o espírito que está aqui presente. Isso é uma conexão que você faz com o ego, com a mente. Se você sai fora disso, o que eu sou? Se você disser assim, eu sou um espírito imortal, é mais fácil, mais audível para nós. Mas se você não fala dessa forma, o outro não compreende. Estão me fazendo entender? Então a gente tem que ter uma mentalidade tipo inteligência múltipla, inteligência que se forma uma só, tipo abelhas, formigas. Formigas pensam todos do mesmo jeito, andam da mesma maneira, seguem o mesmo caminho, vão cheirando o caminho que a outra deixou e andam. Nós somos meio formigóides, abelhóides e abelhudos também. Porque a gente tem esse hábito de perpetuar aquilo que já está há séculos na nossa cabeça. Então, nossa consciência é percepção pura, mas na hora em que o ego assume o controle, essa percepção é distorcida e nós nos identificamos somente com a interpretação
que se dá da realidade. Só o comando dela acreditamos que seja apenas a forma e não a essência. Só o comando dela acreditamos que somos apenas a forma e não a essência. O que nós acreditamos que nós somos? Nós acreditamos que nós somos isso. Lutamos para perpetuar isso, físico. Mas não para perpetuar, nós não pensamos em termos de essência. Nós não pensamos. A nossa essência aqui, que é o físico, a gente sabe que não é, mas a gente age como se fosse. E a gente luta de garras e dentes para se manter nessa visão, para se manter nessa estrutura. Então, quando a gente vai num lugar que se fala uma linguagem diferente, a gente não entende e não gosta. Fala, que papo estranho. Essa coisa não entra bem no meu ouvido. Não é assim? É assim ou não é? É assim. Isso não me parece bom. Isso está mal. A gente não para ir fundo, pensa fundo. Por que está dizendo isso? Onde está baseado para falar isso? Qual é a estrutura disso? A gente já sai fora. Ah, não quero mais saber. Não quero mais escutar. Então, a identificação com o ego, nós somos perfeitamente identificados com o ego. Com a forma, e é tão profundo que passamos a viver em um mundo ilusório, seguindo suas regras ilusórias. Quando você diz para alguém assim, você é um ser ligado célula a célula ao corpo físico, isso é identificação plena. Você não tem uma vazão para pôr a cabeça para fora e olhar para fora. Você está ligado célula a célula. Eu não estou questionando nada. Eu estou questionando a nossa forma de ver as coisas bitoladas. Pode até ser que o bitolado seja bom, mas pode ser que não seja. Até pode ser que o fanatismo seja bom, mas pode ser que não seja. E a gente está deixando se levar por coisas que a gente não pensa, não repensa, não ressignifica, dá um novo significado. E isso também é bom. Isso vai completar a minha visão. Não. Simplesmente a gente descarta. Então, se identificar e se desidentificar são coisas importantes na nossa vida. Você desliga esse ventilador, que eu estou meio gripado. Isso vai me prejudicar. Hã? Então, vejam, o processo de identificação é natural na nossa vida. Desde pequenininho, você é conduzido a se identificar com o corpo físico, que é o que vale. Você nasce lindo, maravilhoso, é um príncipe que nasceu em casa, é uma princesa. Você não é feio, você fala que é uma gracinha, e você vai criando, se identificando cada vez mais, se jungindo à questão egóica, à questão mental, cada vez mais. E não a essência.
meu filho, você é lindo, você é uma essência imortal. Você não vai estar aqui para sempre. A mamãe não vai estar com você para sempre. Ah, mas por que, mamãe? Aí entra todo um contexto social, porque o filho da outra já é um mongol. Porque ele já se identificou plenamente e ele vai falar ao contrário do que a mãe dele está dizendo. Mas fulano não diz isso. Fulano diz ao contrário. E os meus amiguinhos da escola todos dizem ao contrário. Como que você luta com isso, peão? Você precisa ser muito perseverante para se você identificar com a tua essência imortal e sair fora do ego, do egóico. A gente luta a vida inteira contra o egoísmo, preso no egoísmo. Porque egoísmo não é se arrumar bem, se pintar, se maquiar, fazer penteados e roupas caras. Egoísmo é essa fixação, essa identificação com o ego, que é a mente. A mente não ajuda ninguém. Quem ajuda a gente é a consciência, é Deus, é a inteligência suprema. Ele te dá a vida e depois você volta e devolve a vida que Ele te deu. Não é que Ele te dá a vida e te larga no mundo. Então a nossa mentalidade não pode ser essa. Porque se for essa, eu vivo correndo atrás de coisas ilusórias. É urgente que trabalhemos para despertar dessa consciência. Somente a partir de despertar é que iremos compreender nossa importância no universo. Senão, nós não temos importância nenhuma. A grande importância que a gente dá é para aquilo que os outros dizem. O que o outro diz para você é importante. Te magoa, você não dorme. Você fica anos e anos magoado. Você hostiliza a pessoa, porque ela disse isso para alguém. E você se identificou com o que ela disse. Porque você não está identificado com aquilo que precisa estar identificado. Vocês estão percebendo que o fio é muito tênue dessas coisas? É muito tênue. Se as pessoas dizem assim, porque no Espiritismo a gente diz assim, você é um espírito imortal. Mas a gente não está identificado, eu sou um espírito imortal. Assim, eu sou um corpo que precisa sobreviver. Todo mundo assim, quantos anos você tem? Eu tenho 74, 84. Nossa, que beleza, hein? Quantos anos você tem? No hospital ontem tinha um senhor de 107 anos. Não teve um que não chegou e perguntou e se exclamou, que beleza chegar a essa idade. O velhinho com pneumonia nos 2 pulmões. Que beleza. Porque quanto mais velho você fica, mais problemas você tem. Essa é a meta da vida. Porque você não está num corpo imutável. Você está num corpo mutável. Mutável. Tem coisas que são imutáveis. E as coisas da nossa essência são imutáveis. As coisas que são mutáveis são as coisas do nosso corpo. Ah, ele tem problema no rim. Quantos anos ele tem? 20. Nossa, tão novo.
Porque se convencionou que problemas no rim ou no fígado se dá com mais idade. Estou falando muita borracha? Na verdade, a gente também não fala para agradar ninguém. A gente fala para despertar os outros. Quem não quer ser despertado, não desperte. Fica adormecido. Nas configurações de Jesus, nas passagens de Jesus, ele disse a Lázaro: desperta, tu que dormes. É uma metáfora, porque na verdade ele não tirou Lázaro da morte. Ele simplesmente convocou Lázaro. Você não está morto, desperte. E disse para a irmã de Lázaro, Maria e Marta: Maria, Maria, você escolheu a melhor parte. Enquanto Marta se ocupava das coisas da casa, Maria se ocupava de outras coisas mais importantes. Você se identifica mais com Maria ou com Marta? Então vejam, a nossa estrutura, a nossa identificação, ela é problemática. E aí, se por acaso você escuta isso, você, bom, agora eu vou largar minha casa, não vou me preocupar com as coisas da minha casa. Eu estou falando para adultos. Nós estamos falando metáforas que devem ser interpretadas e sentidas. Então, voltamos a perguntar: qual é a sua mentalidade a respeito das coisas? Como você caminha? Porque esse caminho não é reto, é um caminho tortuoso, que vocês têm que saber se conduzir por si só. Quando alguém diz assim, não vai no centro espírita, eu não vou no centro espírita porque meu marido não gosta. Gente, no século XXI, vem uma matrona e diz isso, que não vai porque o marido não gosta. Se ela diz assim, eu não vou porque eu não gosto, eu não tenho afinidade com o espiritismo, é uma coisa, mas meu marido não gosta. Meu namorado não gosta. Então vejam, algumas pessoas não estão interessadas para despertar. Estão acomodadas no sono, tranquilo e gostoso. Que o soninho é bom. Você não vê, você não sente. Você diz que você está apaixonado e você não está, é uma ilusão. Ou você está mesmo apaixonado e não é uma ilusão. Mas é uma coisa a ser constatada, ser analisada. Você tem que mergulhar a fundo para notar isso. E aí, meus amigos, mentalidade sobre Deus, que nós estamos falando, mas já estou encerrando. Nós temos uma mentalidade sobre Deus segundo essa figura. Deus, um senhor barbudo, que a barba antigamente significava sabedoria. Quem era velho, tinha longas barbas, era sábio. Entendeu? E Jesus, que é o protótipo do Filho de Deus, e lá embaixo um anjo segurando o mundo, e em cima o Kiko, Espírito Santo, que é uma pequena pomba branca. Mas a nossa concepção de Deus, a nossa mentalidade de Deus, é bem isso. E aí você não entende muitas coisas, você passa por cima. Eu e o Pai somos um.
Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O que é isso, gente? Isso é coisa filosófica de Jesus. Será? Ou não será? Ou será que ele quis dizer outras coisas mais profundas? Então, nós vivemos ainda fixado no pecado de Adão e Eva, que é a Eva recebendo a maçã da cobra, que alguém tinha que ter culpa, e a culpa era da cobra, que a cobra é o símbolo do pecado. Aí diz o Velho Testamento assim: muitos de nós acreditamos ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo assim a ideia da hegemonia divina das nações. Até hoje, algumas nações acham que são privilegiadas por Deus e outras não. A gente aceita os judeus como sendo um povo escolhido, ou não? Você aceita o hinduísmo como sendo uma crença bonita, cheia de deuses, de Krishna, de Vishnu, de Kali? Isso é ignorância. Você já tentou analisar em profundidade o que são essas coisas? O que são esses símbolos? Qual é a simbologia disso? Então, meus amigos, queria deixar para vocês nessa noite essa mensagem. Isso se chama autoconhecimento. Autoconhecimento não é pegar o pêssego mastigado do outro e comer. Vocês sabem a história que já foi contada aqui muitas vezes, que o aluno sempre falava para o professor: professor, o senhor conta as coisas, mas nunca diz o que quer dizer. Professor, o senhor diz que conta as coisas, mas nunca nos dá a interpretação. Professor, o que acontece que o senhor não dá a interpretação daquilo que o senhor fala? E aí o professor disse assim: olha, eu vou te explicar. Se eu pegar um pêssego, morder o pêssego, mastigar o pêssego e te dar o pêssego mastigado, você come esse pêssego? Você, não, aí não. Falou: o que você está me pedindo é a mesma coisa. Eu não vou te dar o pêssego mastigado. Come você, mastigue você, veja por si só. Com quem que você aprendeu isso? Por mim, pelas minhas reflexões, pelas minhas próprias abordagens. E aí a gente vai mudando uma série de coisas. Fulano morreu, mas era tão caridoso. Mas por quê? Porque ele dava muita abobrinha para os pobres. Ele tinha muita abobrinha na fazenda, ele distribuía aos pobres. Estou fazendo uma sátira. Mas para nós é caridoso, porque dava abobrinha. Isso é caridade, ou ele tinha muita abobrinha, não sabia onde pôr as abobrinhas? Então, eu acho que nós vivemos uma vida sem pensar. Completamente absorvidos no nada, na irrealidade. E catando as coisas aqui e ali, fazendo um amontoado. E depois faz o nosso discurso, não daquilo que você pensou, mas daquilo que outro disse. Tipo cultura do fantástico. Sabe
cultura do Facebook. Chega de Facebook, pelo amor de Deus. Digite fora Toffoli. Milhares de pessoas estão digitando fora Toffoli, fora Toffoli, tal. Você sabe por quê? Não estou dizendo que ele é bom, que ele é ruim. Estou dizendo porque nós somos seres meio mecanizados. Se outro está fazendo, e muita gente está fazendo, vamos fazer. E depois, a gente se acha infeliz. E não sabe por quê. E agora a gente está sabendo um pouquinho do porquê somos infelizes. Obrigado pela atenção, muita paz. Pensamos na mentalidade que nós temos das coisas, que a gente vai descobrir o fio da meada da nossa infelicidade. Obrigado pela atenção.